Apocalipse, primeiro, o versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está, o que, irmãos? Próximo. Você pode repetir em voz alta, se você assim desejar. No 3 você vai dizer: o tempo está próximo. 1, 2, 3. Meus irmãos, antes de meditar na palavra, aos irmãos que estão pela internet, você que está aí do outro lado, os irmãos podem acompanhar as pregações também no YouTube. Nós estamos no YouTube, Pastor Emerson Silva Oficial, e as mensagens que são gravadas aqui da igreja, fica lá no YouTube, no Facebook. Tudo isso faz parte de um trabalho de evangelização, um trabalho de evangelismo. Então, os irmãos, vai lá no YouTube e acompanha lá as pregações e compartilha, se assim você desejar. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que fala que o tempo está próximo. Não resta dúvidas que nós estamos vivendo na reta final da igreja. Não resta dúvida que nós estamos vivendo os últimos dias. E nós, como igreja, precisamos estar preparados. Eu não tenho dúvida que nós estamos vivenciando as últimas pregações, os últimos louvores. Eu não tenho dúvida que resta pouco tempo e temos que aproveitar as oportunidades. Não sabemos qual é o dia que ele voltará para buscar a sua igreja, mas temos que estar preparados para que, quando o noivo vier buscar a noiva, possamos subir com ele e estar com ele para toda a eternidade. E a pergunta fica: qual é a igreja que Deus vai levar? Nós temos visto diversas denominações, igreja A, igreja B, igreja C, diversas denominações, né? Diversos nomes. Mas qual é a igreja que Jesus vai levar? Qual é a igreja que Jesus vai levar? Eu queria falar com os irmãos aqui de pelo menos 7 qualidades da igreja que aguarda o arrebatamento. 7 qualidades de uma igreja, entre tantas. 7 qualidades de uma igreja que aguarda o que, irmão? O que, irmão? O arrebatamento. A primeira igreja, e vamos estudar aqui juntos, a primeira igreja que aguarda o arrebatamento, ela precisa ser uma igreja pura. Uma igreja pura. Segunda igreja que aguarda o arrebatamento, ela permanece vigiando. Você pode repetir? Vigiando. Vigiando. A terceira igreja que aguarda o arrebatamento, ela permanece de pé. A quarta igreja que aguarda o arrebatamento, ela anseia pela vinda do noivo. A quinta igreja que aguarda o arrebatamento, ela mantém as suas lâmpadas acesas e com reserva de azeite. A sexta igreja que aguarda o arrebatamento é a igreja que guarda a palavra de Deus. A sétima igreja que aguarda o arrebatamento, ela persevera em oração. Posso ouvir amém, irmãos? Vamos falar sobre essas 7 igrejas, essas
7 qualidades de uma igreja que aguarda o arrebatamento. Vamos falar uma por uma e vamos meditar no texto bíblico. Então, meus irmãos, a primeira igreja que aguarda o arrebatamento da igreja é uma igreja pura. Abra sua Bíblia, se você pode, 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 2. Estamos no culto de ensino, meus irmãos, e vamos ver o que diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 2. Vamos ler, irmãos, aqui o verso 1 e 2. 2 Coríntios 11, 1 e 2. Quem pode ler o versículo 1, meus irmãos? O Luiz Fernando está com o microfone aí? Vamos lá? Irmão Luiz Fernando, 2 Coríntios 11, e 1 e 2, por gentileza. A Cristo. Posso ouvir amém, meus irmãos? Algumas versões diz: oxalá me suportasses um pouco, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Percebe, irmão, que os ensinamentos de Paulo, o apóstolo Paulo, orientando os irmãos, ensinando os irmãos, ali nós percebemos o zelo que Paulo tinha com a igreja do Senhor. Nós, pastores, pela bondade do Senhor, temos que ter esse cuidado, esse zelo com a obra do Senhor, com o rebanho do Senhor. Por quê? Porque nós temos que apresentar ela como uma virgem pura. Apresentar ao Senhor, meus irmãos, como puro e pura. Quando fala de pura, fala também de homens, não é? Aqui é no campo espiritual. Então a igreja, meus irmãos, nós que somos a igreja do Senhor, temos que ser essa igreja pura, sem mistura. Amém, meus irmãos? Nós não temos aliança com o Egito mais. O Egito ficou para trás. O Egito, nós saímos de lá e agora estamos na luz e queremos um dia, com a volta de Jesus, estar com Ele para toda a eternidade. Você pode dizer amém? Então vos tenho preparado. Por isso que nós temos os cultos aqui de ensinamento, a escola bíblica dominical. É Deus preparando a gente a cada dia para se encontrar com Ele naquele grande dia. Posso ouvir amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, em Levíticos, capítulo 21, nós vamos ver lá, meus irmãos, sobre o sacerdote. Você vai ver lá em Levíticos, sobre algumas leis que havia ali no Antigo Testamento, falando de pureza. Levíticos, capítulo 21, meus irmãos, veja o que diz aí a palavra do Senhor. Havia ali algumas leis para o trabalho sacerdotal. Levíticos 21 e o verso 13. Leia, meu irmão, por gentileza. Virgindade. Se os irmãos lerem depois com mais tempo, você verá que para exercer o sacerdócio havia algumas leis, não é? E uma das leis, meus irmãos, essa lei imposta pelo Senhor Deus, você verá que no capítulo 21, depois disse o Senhor a Moisés, o próprio Senhor falando com Moisés diz: fala aos sacerdotes,
E aqui estão algumas leis impostas pelo nosso Senhor para o trabalho sacerdotal. E uma das leis era que o sacerdote, meus irmãos, teria que casar com uma mulher virgem, ou seja, pura, falando de sacerdote. E Cristo Jesus, meus irmãos, o sumo sacerdote, ele quer também casar com uma igreja pura. Quem pode dizer amém por isso? Só para interagir um pouco, para você não dormir, toca no seu irmão e diga para o seu irmão: o tempo está próximo. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E ele quer uma igreja o quê, irmãos? Pura. Eu preciso saber o que eu quero. Eu não posso manchar as minhas vestes espirituais. Nós precisamos saber, irmãos, o que nós queremos. Ou vamos ficar, vamos subir. Não podemos ficar com dois pés, um na igreja e um no mundo. Alguns pastores antigos diziam que havia e há muito crente Raimundo. Os irmãos sabem que crente é esse? O crente Raimundo? Um pé na igreja e um pé no mundo. Eu creio que aqui no Caju não tem um crente Raimundo não, né, irmãos? Amém? Tem? Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender que a nossa crença, nosso cristianismo, o nosso alvo é Cristo. O objetivo da igreja, meus irmãos, é chegar no céu. Nós não estamos aqui por estar, para passar tempo, não. Nós estamos aqui aguardando o noivo. Diga amém, meus irmãos. Aguardando ele que um dia voltará para buscar a sua igreja. Os irmãos estão entendendo? Diga amém, irmãos. Outra igreja que o Senhor vem buscar é a igreja vigilante. Ela anda em vigilância. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 13, Marcos 13, verso 33. Marcos 13 e verso 33. Veja o que diz aí. Hoje é um culto de ensino, viu, irmãos? Marcos 13 e 33. Pode ler, meu irmão Luiz Fernando. O tempo. Posso ouvir amém, meus irmãos? Veja que é um alerta aqui sobre a vigilância. Mais do que nunca nós como igreja precisamos vigiar. E olha o que Paulo disse, meus irmãos, a igreja de Éfeso, Efésios capítulo 5, meus irmãos, e o versículo 15. Abra sua Bíblia aí, se você pode. Efésios capítulo 5 e o verso 15. Efésios capítulo 5 e o versículo 15. Pode ler, meu irmão. Amém, meus irmãos? Olha o que Paulo disse aos irmãos de Éfeso. Portanto, vede prudentemente como vocês estão, o que, irmãos? Andando. Vejo como é o comportamento de vocês. Deus estava falando através de Paulo para os irmãos de Éfeso, para a igreja do Senhor. Veja como vocês estão andando. Essa palavra também é para mim também. Não como nécios, uma pessoa imprudente, mas como sábios, remindo o tempo. O que é remindo, irmão? Remindo o tempo, o que é isso? Remindo o tempo. Aproveitando o tempo. Coloca a mão no seu irmão assim, com calma. Se você quiser, diga para o seu irmão assim, organize o tempo. Diga, organize o seu tempo. Remindo.
O tempo. Nós temos 24 horas no dia, meus irmãos. Nós estamos vivendo uma era, uma época, que a sociedade, os irmãos sabem disso, claro que não são todos. Eu estou sem tempo. Eu não tenho tempo. Nós temos tempo para trabalhar. O que mais, irmão? Me ajuda aí, irmãos. Viajar. O que mais, Oséias? Vamos lá. Hein? Tempo para se alimentar. Nós temos tempo para mexer no Facebook. Irmão, já é culto ensino, irmão. Deus está falando comigo também. Facebook. Nós temos tempo para o YouTube. O que mais, irmão Oséias? Ajuda aí, irmão Cláudio. Tempo de dormir, tempo de acordar, está tudo lá em Eclesiastes capítulo 3. Nós temos tempo de trabalhar, tempo de ajuntar, descansar, tempo para o churrasco, tempo de chorar, tempo de se alegrar, tem o tempo do choro, tem um tempo que vem aquela tristeza. Mas também nós temos que ter um tempo para Deus. Ninguém falou glória a Deus aí? E Paulo disse para os irmãos, meus irmãos, vocês têm que remir o tempo, irmãos. Pastor, eu estou sem tempo, eu não tenho tempo. Às vezes nós não temos tempo para Deus, meus irmãos. E falta esse desejo com as coisas de Deus. Por exemplo, nós aqui separamos um tempo aqui hoje para quê? Para vir à casa do Senhor. Olha que benção. E todos nós, porque separamos um tempo para vir à casa dele, vem bênção para mim e vem bênção para você. Remindo o tempo. Pelo que não sejais insensatos, verso 17. Mas entendei qual seja a vontade de Deus. Eu preciso entender a vontade de Deus na minha vida. Para que eu possa entender a vontade de Deus na minha vida, eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso ter, meus irmãos, relacionamento com Deus. Posso ouvir amém, meus irmãos? Essa é a igreja vigilante. Essa é a igreja que o Senhor está observando para que naquele dia Ele possa levar para consigo. Outra igreja, meus irmãos, a terceira, que aguarda o arrebatamento, essa igreja, ela está de pé. Abra sua Bíblia, se você pode, Lucas capítulo 21, meus irmãos, e o verso 36. Lucas 21 e 36. Lucas 21 e 36. Pode ler, meu irmão. Amém, meus irmãos? 21 e 36. Olha o que diz a palavra do Senhor aí. Vigiai, pois, em todo o que, irmão? Em todo o tempo. Diga amém por isso, meus irmãos. Em todo o tempo. Orando, para que sejais havido por digno de evitar todas as coisas que há de acontecer. E estar de pé. A igreja não pode parar. A igreja do Senhor permanece de pé. Vem a luta, vem a prova, vem a perseguição, mas a igreja continua de pé. Eu creio que essa igreja está aqui nesta noite. Vem os ventos contrários, mas a igreja continua, o que, meus irmãos? De pé.
Eu não sei o que você está passando, não sei qual tem sido os momentos difíceis na sua vida. Talvez nesta noite você entrou aqui, você que está pela internet, você está passando um momento difícil na sua vida e Deus está falando conosco: permaneça de pé. Permaneça de pé, permaneça de pé, permaneça de pé, permaneça de pé. Tem bênção para você, tem vitória para você, tem porta aberta para você, tem renovo na tua vida, tem bênção para mim e para você. Mas permaneça de pé. Nada pode abalar a nossa vida diante de Deus. Os que confiam no Senhor, Ele não se abala, mas permanece. Você pode dizer amém por isso, irmãos? E Paulo também diz aos irmãos de Coríntios que quem está de pé, capítulo 10, versículo 12, quem está de pé faz o que, irmão? Olhe, se cuide, para que não caia. Porque o adversário, meus irmãos, ele vai fazer de tudo para que nós venhamos a cair. Ele usa das suas artimanhas para que nós venhamos a cair. Mas o diabo perdeu a viagem aqui hoje. Nós estamos de pé na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, a quinta igreja, a quarta igreja que Deus vem buscar é a igreja que anseia pela vinda do noivo. Ela deseja, ela anseia, ela fica na expectativa, ela fica esperando. Amém, meus irmãos? Isso é igual um casamento. Quando vai ter um casamento, quando eu casei, geralmente o noivo fica esperando, não é isso? Ele fica na frente, no altar, e a noiva não fala a hora que vai chegar. E vamos ser sinceros, elas demoram muito. A porta fechada e fica o noivo aqui. Ele fica o quê, irmão? Na expectativa. Ela vai chegar. Não é assim, irmãos? As irmãs que casaram aí? Ela vai chegar. Aí uns falam assim, ó, ela já está chegando. Mas esse chegando, às vezes está saindo de lá ainda. Não tem previsão. Mas o noivo tem que fazer o quê, irmão? O noivo está o quê? Esperando. Ele está aguardando. Ele fica com aquele desejo, aquele anseio. Ela vai vir. Ela vai chegar. Então ele fica na expectativa. Aí quando abre as portas da igreja, os que casaram na igreja, não é isso? Os que casaram na casa do Senhor, quando abre as portas, aí vê ela toda de branco lá, ela chegou. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem um encontro, ela vem devagarinho, e o noivo esperando, aí encontra-se com a noiva. E ali há o que? Um casamento. A igreja aqui está esperando Jesus ainda, irmãos? Está esperando? Da mesma forma que o rapaz anseia pela chegada da noiva, nós como igreja precisamos também ficar atento quanto à chegada do noivo. Pastor, mas ele não vai vir agora não. Ele pode não vir para todo mundo, mas pode vir para mim e para você. A pergunta que Deus faz para mim e para você, você que está aí do outro lado pela internet, não precisa responder. Se Jesus voltar hoje, você vai subir? Se Jesus tocar a trombeta, se tocar hoje a trombeta, será que nós vamos subir, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Se Ele buscar eu e você hoje, na madrugada, agora de noite, será que a gente sobe, irmãos? Será que nós estamos como igreja nessa expectativa da vinda de Jesus?
Nós não podemos, meus irmãos, viver um cristianismo apenas buscar bênçãos e bênçãos e bênçãos. Bênção Deus tem para nos dar, mas o mais importante é esperar a vinda do noivo. Levanta as suas mãos para dar um brado de glória. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Expectativa, aquele anseio, é essa igreja que o Senhor quer que nós sejamos, a igreja que anseia pelo noivo. A quinta igreja, meus irmãos, essa igreja precisa manter as suas lâmpadas acesas e também com reserva. Diga amém, meus irmãos. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, meus irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 19, meus irmãos. 1 Tessalonicenses 5 e 19. Pode ler, meu irmão. Veja, meus irmãos, que essa lâmpada acesa, esse brilho que temos em nossa vida, é justamente a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós, meus irmãos, o crente passa a brilhar a cada dia. Posso ouvir amém, meus irmãos? E eu não posso perder esse brilho. A igreja do Senhor, nós como igreja, não podemos perder o brilho do Espírito Santo. A igreja permanece acesa. Ela permanece vigilante, acesa, brilhando. Louvado seja o nome do Senhor. E também com o que, irmão? Com reserva de azeite. Posso ouvir amém, meus irmãos? Essa igreja, veja o que diz Mateus capítulo 5, meus irmãos, e o versículo 16. Mateus 5 e o verso 16. Abra aí, meus irmãos. Hoje é um culto de ensinamento e vamos ver o que o Senhor tem a falar conosco aqui. Mateus 5 e 16. Glória a Deus. Nosso irmão pode ler, por gentileza. No céu. Assim resplandeça a vossa luz diante do pastor, amém, irmãos? Dos homens, para que veja as vossas obras. Resplandecer fala de luz. E o Senhor Jesus, aqui no sermão da montanha, ele fala justamente sobre isso. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o que, irmão? O sal da terra. Quando um crente é a luz, ele é o sal, é um crente que mantém as suas lâmpadas acesas. Amém, irmãos? Será que está brilhando a nossa luz, irmão, dentro dos homens? Será que está brilhando a nossa luz como igreja diante do bairro que nós moramos, na escola, na faculdade? Será que está brilhando, irmãos? As nossas atitudes, será que ela está brilhando diante dos homens? E para que isso? Para que veja as vossas obras e glorifique o Pai que está no céu. Quem pode adorar o nome do Senhor nesta noite? Estamos falando dessa igreja que aguarda o arrebatamento. Nós não estamos falando aqui hoje sobre bênção, não. Estou falando da igreja que aguarda o arrebatamento. Glória seja dada o nome do Senhor. Nós vamos ver, não precisa ler, no livro de Mateus, capítulo 25, que fala da passagem lá das 10 virgens. 5 não tinha reserva. 5 não tinha reserva. E o noivo veio, e elas ficaram do lado de fora.
Meus irmãos, enquanto Jesus não volta, vamos a cada dia resplandecer a nossa luz diante dos homens, procurar nos encher da presença de Deus, procurar estar sempre lendo a Bíblia, sempre orando. Posso ouvir amém, meus irmãos? Para manter as nossas lâmpadas, o que, irmão? Acesas. Não aquele crente desanimado, aquele crente apagado, não é? Aquele crente que ele tanto faz, tanto fez, não tem desejo com as coisas de Deus, ele não tem apetite para se alimentar da palavra de Deus. É um crente apagado, vazio, é um crente conformado. Ele chega na igreja, ele fica, é como se estivesse em outro lugar. Aqui é a casa do Senhor, é aqui que nós nos enchemos, amém, meus irmãos? É aqui que nós nos alegramos através da sua palavra. E nesta noite, meus irmãos, pela palavra, Deus está nos enchendo, Deus está nos enchendo, aleluia, para manter essas lâmpadas acesas. Coisa, irmão, difícil é um crente apagado, irmãos. Isso é igual um carro quando está com o farol queimado à noite, coisa apagada. E aí, irmão, vamos fazer isso? Ah, irmão, será que vai dar certo, irmão? É um crente apagado. Ô, irmão, vamos fazer isso ou aquilo? Será? Tanta gente já tentou, será que vai dar certo? É um crente apagado. Mas o crente aceso não, vai dar certo em nome de Jesus. Vai dar certo em nome de Jesus, vai dar certo em nome de Jesus. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Jesus vai comigo, vai dar tudo certo em nome de Jesus. É um crente, irmão, com as suas lâmpadas acesas. Olha para o seu irmão e vê se ele dá um glória a Deus aí. Ele está apagado, olha para ele, se ele dá um glória a Deus aí. Aleluias, aleluias. Cada glória a Deus que você dê aqui nesta noite, meus irmãos, é Deus te dizendo: receba a minha alegria, receba a força, receba a sabedoria, receba a unção, receba ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus lhe trouxe aqui para te dizer: eu te ajudo, eu te esforço, aleluia. Ele está pegando na sua mão aqui nesta noite, está dizendo: eu estou contigo. Se passar pelo fogo não vai se queimar, se passar pela água não vai se afogar. Eu estou contigo e te ajudarei nessa jornada. Deus está falando com alguém nesta noite: eu te ajudarei naquele negócio. Eu te ajudarei. Deus está dizendo para alguém: não abaixe a tua cabeça, eu te ajudarei. Alguém recebe essa palavra? Diga amém. Mas eu preciso manter as lâmpadas, as lamparinas acesas. E também reserva de azeite. Irmão, eu vou ser bem sincero para os irmãos. O crente nessa última hora da igreja que não tiver reserva, ele não vai suportar. O crente que não tiver reserva, ele não vai suportar. Porque os dias são maus. Louvado seja o nome do Senhor. A sexta igreja, falta duas. A sexta igreja que aguarda o arrebatamento é a igreja que guarda a palavra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Abra sua Bíblia, se você pode. Hebreus 3 e 10. Pode ler, meu irmão. Amém, meus irmãos? Essa igreja foi direcionada, essa mensagem foi direcionada à igreja de Filadélfia. Como vocês guardaram a minha palavra, eu também, o que, irmão? Guardarei vocês.
Qual é o segredo? Ouvir a palavra. Escondi a tua no meu coração, para não. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Igreja do Senhor, nós como igreja não podemos deixar de ouvir a palavra de Deus. Nada nesta vida substitui a palavra. O louvor é bom, os hinos é muito bom, os grupos das igrejas são muito bons. Precisamos ter, mas a palavra, ela não pode faltar. Veja, meus irmãos, em 2 Timóteo, Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, e aqui vamos concluindo, 2 Timóteo capítulo 4, veja o que diz aí a palavra do Senhor, versículo 4, capítulo 4 e versículo 3, 2 Timóteo 4 e o verso 3, pode ler, meu irmão. O 4, meu irmão. Diga, meus irmãos. Eu estava observando aqui o versículo 3, fala de haverá comichão. Você pode repetir comigo? Comichão? Comichão nos ouvidos. Professor, o que é isso? Comichão nos ouvidos. Sabe não? A irmã Isabel já deu sinal lá. Isso, muito bem. Olha a mão Zé aqui, ó. Coceira. Irritação. Quando o besourinho entra no seu ouvido, você faz o quê? Aqueles besourinhos, você fica irritado, você faz assim, ó. Uns até pegam a tampa de caneta, né? Os antigos fazem isso, né? Os antigos, né? Pegavam a tampa de caneta e colocavam dentro do ouvido. Outros pegam até chave, né? Antigamente se fazia muito chave de carro e coça o ouvido. O irmão falou que as mulheres pegam aqueles negócios de prender o cabelo e coloca no ouvido assim, tira da cabeça e faz assim, coça o ouvido. O que é isso aqui? Comichão nos ouvidos. No campo espiritual, Paulo estava dizendo, escuta isso aqui, irmã Tereza, isso aqui é sério, irmã Tereza, escuta isso aqui. Paulo estava dizendo que haverá tempos em que terão comichão dos ouvidos. Eu estou irritado, não quero ouvir a palavra. Eu não quero ouvir a palavra. Pastor, toda quarta-feira, culto de ensino, não está ficando muito cansativo não, pastor? Está meio cansativo, pastor. Tá cansativo? Diga amém, tá? Está cansativo. Os irmãos estão espertos, hein? Pastor, está meio cansativo esse negócio de estudo bíblico. Meio cansativo. Isso aqui é comichão de ouvidos. Pastor, esse negócio de é bom, escola bíblica de obreiros e membro. Isso aqui já passou, pastor. Isso aqui, nós estamos em outra época. Isso aqui é comichão de ouvidos. Pastor, escola bíblica dominical, escola bíblica, não tem mais não, pastor. Não tem mais não, está acabando. Está acabando não, é você que está se acabando. Escola bíblica, meu Daniel, escola bíblica de manhã, eu levantar cedo para ir para a escola bíblica? Pastor, as igrejas acabou com isso. Isso é comichão de ouvidos. E chegou essa época, irmãos,
Irmãos, chegou essa época. Muitos não querem mais ouvir a palavra. Você quer ver uma coisa? Se nós trouxer aqui um cantor bem conhecido aí, bem conhecido, um cantor bem conhecido, bem conhecido. Cita um cantor bem conhecido aí, os irmãos. Um cantor bem conhecido na mídia aí. Elias Silva, não, esse aí já, o mais atual. Fernandinho. Trazer o Fernandinho aqui no Caju para cantar aqui. Pegar esse microfone aqui. Irmão, tem que fechar essa rua aí. Isso aqui vai estar lotado de um jeito que não vai ter lugar nem para se mexer. Podemos trazer? Podemos. Nada contra isso. Mas se você falar para o Fernandinho, hoje você não vai cantar. Você vai cantar amanhã. Hoje nós vai dar um estudo bíblico para o povo. Irmão, vai ter nego saindo por essa porta aqui. Pastor, eu vou embora que eu tenho um compromisso. Outro vai sair por aqui, pastor, eu estou sentindo uma dor, eu tenho que sair. Outro vai sair pela frente. Irmão, vai ficar meia dúzia de pessoas na igreja. É ou não é? E como é que fica nós como igreja? O que Deus vê aí? Como é que Deus vê essas coisas? Isso aqui é o que, irmão? Comichão nos ouvidos. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Amontoarão doutores conforme o meu querer. Ou seja, os doutores, até pregadores, vão trazer mensagens para agradar a minha pessoa. A mensagem tem que ser do meu agrado. Posso ouvir amém, meus irmãos? A mensagem deve ser daquilo que eu preciso ouvir. Quem pode dizer amém por isso? A mensagem não é o que eu quero, é aquilo que eu preciso. E para nós concluir, meus irmãos, a sétima igreja que aguarda o arrebatamento, essa igreja persevera em oração. Diga amém, meus irmãos. Se a gente não orar, nós como igreja, se a gente não viver uma vida de oração, a gente não suporta os tempos difíceis. Duas coisas que caminham com o crente: guardar a palavra e viver uma vida de oração. Deus falou com a gente? Guardemos bem isto. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. O tempo está próximo. Se ele voltar hoje, eu creio que a igreja do Caju todinha vai se encontrar com o noivo. Não deixemos, essa palavra para mim também, não deixemos que nada venha fazer a gente perder a nossa salvação. Você que está aí do outro lado aí pela internet aí, nós estamos na reta final da igreja. Você que está afastado do evangelho, desviado do caminho do Senhor, você que se decepcionou com alguma coisa na igreja, entenda, com Jesus você nunca vai se decepcionar. Você se decepcionou com pessoas, com Jesus não. Volta para Jesus. Pastor, mas a igreja que eu frequentava tinha muitas falhas. Aqui também tem falhas. Toda denominação você vai encontrar falhas. Só tem uma pessoa que você não vai encontrar falhas. O nome dele é Jesus. Levanta as suas mãos e dê um glória para ele. Meus irmãos, que Deus continue abençoando a igreja.
A mensagem foi pregada, o ensino foi dado para nós. E creio que vamos sair daqui fortalecidos. Amém? Quero louvar a Deus pelos irmãos que vieram à casa do Senhor. Que Deus recompense cada um dos irmãos que deixaram os seus afazeres e vieram ouvir a palavra de Deus. Quem está contente com Jesus? Fiquemos em pé, meus irmãos, toda a igreja. A minha parte eu estou fazendo, preciso fazer a minha parte, e a nossa parte é ensinar o povo. Quando eu digo povo, eu também faço parte desse povo. Amém, meus irmãos? Eu estou procurando cumprir a missão que foi imposta sobre a minha vida: ensinar, falar. Agora, obedecer requer cada um de nós ter a consciência que devemos praticar a palavra. Pastor Edson, vem até aqui, por gentileza, faça a oração final e depois daremos a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos estar pedindo oração. A irmã Valdinéia está pedindo oração, né? Para esta família. Nós vamos estar orando por eles. Quem mais precisa? Então levante a sua mão, querido Deus, te damos graça e já te louvamos, Senhor, por tudo quanto nós ouvimos nesta noite a sua palavra, este ensino, ao qual veio, Pai, nos trazer alegria. Também, Pai, agora pedimos a tua graça para que nós possamos não ser só ouvinte, mas praticante da sua palavra. Pai querido, nós entregamos essa família, agora a tua filha tem trazido aqui na igreja, para que a igreja venha orar, determinar aqui a bênção, a vitória sobre eles, em nome de Jesus. Perante isso, nós já te louvamos e te agradecemos. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com a igreja hoje e sempre. A igreja diz: Deus abençoe os irmãos da mídia, um bom trabalho, que Deus recompense os irmãos em nome de Jesus. Irmão também internauta, Deus abençoe vocês.